Sejam todos bem-vindos ao OTIXcast, o podcast ao vivo da rede OTIX Rio, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Olá, seja bem-vindo ao OTIXcast. Aqui você ouvirá diversas informações acerca do SUS e da atenção primária à saúde do município do Rio de Janeiro. Eu sou Fabiane Muniz e juntamente comigo na apresentação está Cristiane Famer Rocha, diretamente do Rio Grande do Sul. Olá, Cristiane! Olá, boa tarde. Eu estou aqui, Cristiane, sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vai ser um prazer discutir esse tema, que é um tema tão importante para nossos sistemas de saúde, não só aí na cidade do Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Prazer, Larissa. Obrigada. No episódio de hoje, falaremos sobre a atenção primária à saúde e o cuidado às populações migrantes no Brasil. E recebemos uma convidada super especial. Ela é enfermeira de formação, atuou como gestora de unidade de atenção primária por 11 anos no município do Rio, compõe a assessoria técnica na Superintendência de Integração de Áreas de Planejamento, a SIAP, da Secretaria Municipal de Saúde do município do Rio de Janeiro, e é aluna do mestrado em Atenção Primária à Saúde da ENSP Fiocruz. Seja bem-vinda, Larissa Nasser. Olá, obrigada, Fabi. Obrigada, Cris. Muito feliz de estar aqui hoje com vocês e espero que o nosso debate, a nossa conversa aqui hoje seja extremamente importante e que traga também alguns esclarecimentos e conhecimentos aí para todos. Obrigada. Larissa, para começar, a gente queria saber um pouco da tua trajetória profissional, como é que tu chegas até o mestrado, né? O que te leva a estudar esse tema? Então, se pudesse contar um pouquinho para a gente da tua trajetória e a tua chegada ao mestrado, a gente queria saber. Tá ótimo, Cris. Então, como o Fabi colocou, sou enfermeira, atuo há 13 anos na Secretaria Municipal de Saúde, né? Mais especificamente na gestão da APS Carioca. Durante 11 anos, atuei como gestora técnica de unidade de atenção primária, né? E nesse cenário eu pude ter o contato com esses desafios em que a população de imigrante acaba enfrentando ao acessar os nossos serviços de saúde, né? E isso despertou inquietações para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse buscar maiores conhecimentos em relação à temática, e foi por isso que eu quis, né, entrar no mestrado e poder trazer essa discussão e aprofundar e adquirir mais conhecimentos nesse sentido também, como uma forma de qualificar mesmo os estudos e o processo de trabalho que a gente tem nas nossas unidades de saúde hoje na APS Carioca. Larissa, e o que te levou a fazer o mestrado? Na verdade, eu sempre quis prestar um mestrado, sempre quis adquirir maiores conhecimentos científicos, técnicos, e eu acredito que o mestrado é importante nesse sentido. E diante desse cenário, né, de atuação nas unidades de saúde em que eu estive, a presença, né, o aumento do acesso, da chegada dessa população de imigrantes e a dificuldade também que eu percebi, né, que a equipe tem também em lidar com todas as especificidades que essa população tem, me fez querer estudar mais sobre o assunto. Quando eu fiz o EPSUS, que eu também fiz o EPSUS, eu trouxe já essa temática, mas para uma parte de um cenário epidemiológico. E aí eu queria complementar com o mestrado, entendendo que era o momento também de aprofundar esse conhecimento e, de repente, até trazer propostas que possam alcançar o processo de trabalho, né, dessas equipes, dentro das nossas unidades de saúde na APS. Em relação ao teu tema de pesquisa, a gente sabe que é sobre populações migrantes, mas a gente queria que tu nos explicasse um pouco melhor como é que se define uma população migrante, que conceito é esse, e também qual é a importância dele, né, para a atenção primária em saúde. Tá ótimo, Cris. Eu gosto muito de um conceito que a Organização Internacional para a Migração traz, que diz que considera, né, que um migrante é uma pessoa que se muda ou se desloca através de uma fronteira internacional ou dentro de um estado
longe do seu local habitual de residência, independentemente do estatuto legal. Pode ser através de um movimento voluntário ou involuntário e também de diversas causas, né? Então, resumidamente, a gente diria que são pessoas que vão se deslocar do seu local habitual de residência em busca de melhores condições de trabalho, de vida. Existem várias situações que colocam essas pessoas a saírem do seu local de residência e a buscarem outras condições, normalmente condições melhores, né, em outros países. E aí, só para também contextualizar, aqui quando a gente falar de imigrantes, a gente vai estar falando do migrante internacional, a gente vai estar falando dos refugiados e das refugiadas, a gente fala daqueles que são deslocados forçados, né, que involuntariamente tiveram que sair dos seus países por alguma situação até que possa ter um risco às suas vidas, né, e os que são considerados apátridas também, né? Então, a gente acaba abarcando, quando a gente fala de imigrantes, todo esse contexto também, tá bom? E em relação à APS, que acaba sendo o contexto, né, dessa temática, é entender que a APS é a porta de entrada, né? É o primeiro contato, o primeiro acesso que essas pessoas acabam tendo com os serviços de saúde. Então, a gente entende que a APS é importante porque acaba sendo um ponto estratégico, né, para acolher, para práticas de cuidado em relação à saúde a essa população, né, de uma forma equânime, de uma forma integral, de uma forma universal. Então, a gente pode fazer essa conexão aí junto com a APS nesse sentido. Larissa, você já introduziu, né, falando sobre a população migrante no Brasil, mas pode falar um pouco mais, em particular, quem é a população migrante no Rio de Janeiro? Tá. No Rio de Janeiro, né, a gente tem mais de 100 nacionalidades com diferentes línguas, né, com diferentes culturas. Os dados mais recentes, né, que a gente pode tirar do nosso cadastro, né, a gente tem um prontuário eletrônico que consegue nos dar essa informação de como que essas pessoas estão sendo cadastradas nos nossos serviços de informação, né, dentro da APS. E os últimos dados de 2024 que a gente pôde levantar, na cidade do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, a gente tem imigrantes venezuelanos, argentinos, angolanos, colombianos, peruanos e haitianos. Essas são as etnias, né, são as nacionalidades, na verdade, que têm chegado aqui no município do Rio de Janeiro e que são também os que chegam nas nossas unidades de saúde, né? Em relação à tua dissertação, à tua pesquisa, quais foram os objetivos dela? O que tu exatamente fizeste ou estás fazendo no mestrado? Então, o objetivo da minha pesquisa, né, é analisar o cuidado ofertado às populações de imigrantes na APS, no contexto do Brasil, né? A gente quer abarcar todas as cidades do Brasil. E os específicos, vamos dizer assim, né, seria mapear esses desafios que essa população acaba encontrando e os profissionais de saúde também no cuidado a essa população, discutir também os históricos, né, das políticas públicas que são voltadas para os migrantes e identificar também experiências exitosas em relação ao cuidado, né, à população de imigrantes nos estados brasileiros e poder contextualizar isso dentro da minha pesquisa também. A próxima pergunta está alinhada ao seu objetivo, que é saber quais são os principais desafios no cuidado à população migrante no Brasil. Eu acredito, Fabi, que assim, os desafios são inúmeros. A gente sabe o quanto que é desafiador você ter que se deslocar do seu país de origem, né? Mesmo que seja por buscas de melhores condições de vida, de trabalho, enfim. Mas a gente sabe que os desafios são diários e são grandes, né? Do que a gente já pôde ler e entender desse processo de migração, um dos grandes desafios que essa população vai enfrentar é relacionado às barreiras linguísticas, às barreiras culturais e sociais.
além também da falta de informação que muitos têm em relação a como que funcionam os nossos serviços de saúde, né? O que eles têm direito enquanto cidadão que estão aqui para ter o seu cuidado contemplados nos nossos serviços de saúde. Também temos a questão da indocumentação, que ainda é algo muito grande dentro dessa população, dentro desse contexto. O medo da deportação, também a gente encontrou em vários estudos falando sobre isso. A questão do preconceito, da discriminação também faz-se muito presente. E além disso, a gente também tem alguns artigos que apontam a dificuldade dessas equipes, né, da APS em poder ofertar um cuidado equitativo, um cuidado integral para uma população que tem tantas especificidades, né, e culturalmente também diferentes do que está acostumado a acompanhar. Então, a dificuldade também que as equipes encontram em poder acompanhar e dar um acesso, cuidado a essa população, também é algo que vem sendo discutido nos artigos que a gente tem levantado para pesquisa. E tem alguma... Justamente... Cristina... desculpa. Me surgiu aqui uma questão. E o profissional de saúde, quando a pessoa não tem documentação, qual é o protocolo que ele segue? A gente sabe que, independente do usuário, né, seja ele imigrante ou não, a gente não pode limitar o acesso devido a uma questão de documentos, ou até porque a gente entende que ele está chegando ali porque ele necessita, né, de algum cuidado, de algo que ele vai nos trazer, né? Então, independente se ele tem uma documentação ou não, existem meios para a gente poder orientá-los nesse sentido, né? No município do Rio, a gente tem instituições que são específicas para essa população e que acaba norteando nesse sentido, né? Para essa questão social, que a gente sempre fala que é transversal, né? A saúde acaba sendo transversal, né? Então a gente acaba até direcionando para esses serviços para que ele consiga ter o direito, porque é um direito dele ter dentro desse território, né, brasileiro, o direito a ter essa documentação e poder ser um cidadão como o outro, né, e ter o direito ao acesso aos serviços de saúde. Então, é feita toda uma orientação nesse sentido. Existem locais específicos para isso também. E dessa forma a gente vai fazendo as orientações e, de algum jeito, conseguindo inseri-los no dia a dia e criando um vínculo também, que eu acho que é o principal da atenção primária, né? Da estratégia da saúde da família, na verdade, né? Que é criar esse vínculo da equipe, do profissional com esse usuário, que seja migrante ou não, ele está ali por alguma necessidade, né? Então, seria nesse sentido, assim. Eu ia perguntar justamente, diante de tudo que tu já estudaste, né? Quais são as experiências exitosas que existem, se existem experiências exitosas no Brasil, onde elas estão e quais são nessa relação, né, dos serviços de saúde entre profissional, migrante? Sim. A gente ainda está num processo, né, de muita leitura, né? A minha pesquisa é uma revisão de literatura, então lê-se muito, né? A ideia é essa. E o pouco, vou dizer que é pouco, mas já li bastante, mas assim, o pouco que eu já consegui ler, a gente vê que pelos estados brasileiros, assim, existem experiências exitosas em relação ao cuidado, né, a essa população. Rio Grande do Sul, né, é um desses locais que a gente tem encontrado bastante artigo que fala sobre os mediadores culturais, né, sobre a importância de ter a presença desses profissionais dentro das unidades de saúde, e já existe, né, inclusive unidades que realizam esse tipo de mediação. Então, eu diria que foi algo até que me surpreendeu, foi algo que eu comecei a aprender lendo, porque eu desconhecia sobre essa atribuição, né, sobre esse serviço que a gente poderia estar ofertando. Então, acredito que, só para elucidar mesmo, um exemplo do Rio Grande do Sul, que tem aparecido bastante aqui nos artigos que eu tenho conseguido consultar. Então, para elucidar aí uma experiência que ficou marcante para mim também. Larissa, pode comentar
sobre o papel específico do profissional de saúde no cuidado a essa população. Eu acredito que o papel, assim, é um papel específico, é um papel primordial. Acredito que envolve garantir um atendimento, né, um cuidado igualitário, humanitário, para que possa gerar um vínculo com esse usuário que está chegando, né? E entender que existem especificidades, né? Que cada um vão ter as suas histórias, as suas culturas, vão ter... carregam essas histórias e essas culturas que muitas das vezes a gente desconhece. Então, eu acredito que o profissional de saúde, ele precisa também entender o quanto que é importante a gente avaliar e entender como que essas especificidades são importantes também para aquela população que está recebendo o cuidado, que está recebendo o serviço de saúde, né? Entendendo que para a gente garantir esse vínculo, a gente precisa acolher as suas necessidades específicas, sem preconceito, de uma forma mesmo equitativa, né? Para que a gente consiga, de certa forma, ter esse vínculo com essas pessoas que já estão sofrendo por estarem num território, né, distante de onde elas residiam antes. Muitas das vezes já deixou uma parte da família lá, né? A gente tem visto isso também, que as migrações, especificamente aqui no Brasil, a gente usa muito o termo das feminizações das migrações, porque são mulheres que têm vindo com seus filhos e acabam deixando seus familiares nos seus locais de origem. Então, eu acredito que é ter esse olhar mais humanizado, esse olhar mais acolhedor, porque são pessoas que realmente precisam ter um olhar diferenciado em relação às suas especificidades que vão demandar em relação mesmo à saúde e ao cuidado que elas necessitam. Em termos de contribuições, Larissa, o que tu imagina assim, que poderá ser a partir da tua pesquisa? Fiquei pensando aqui, talvez até, não sei se vocês já pensaram sobre isso, né, em termos de capacitação de profissionais, que outras contribuições poderia dar a tua pesquisa em particular para a cidade do Rio de Janeiro e também para o Brasil, assim, em termos de considerando tudo aquilo que tu já estás comentando aqui com a gente, né? É verdade. Na verdade, sim, eu acho que como toda pesquisa, a gente quer poder elucidar e trazer a discussão para que todos possam chamar atenção mesmo, né? Eu acho que é isso, assim, chamar atenção para uma temática tão pertinente que a gente sabe que hoje nas nossas unidades de saúde tem uma tendência no aumento, né, da chegada dessa população para acessar o nosso sistema de saúde. Então, a gente precisa pensar também em políticas, em ações voltadas especificamente para eles nesse sentido, né? Então, eu acredito que a pesquisa pode contribuir para a saúde pública do Brasil nesse sentido, uma vez que vai ter subsídios, pode fornecer subsídios, né, que vão fortalecer a qualidade do atendimento, do vínculo, uma vez que realmente vai elucidar como que se dá esse processo, né, de cuidado, de acesso dessa população às nossas unidades de atenção primária. Então, eu acho que uma vez que a gente consiga atingir um pouquinho isso, eu acho que isso aqui já é também um momento que acho que é de suma importância poder estar falando aqui hoje para todos vocês, assim, eu acho que já é um pontapé nisso, né? Eu acho que já introduz um pouco o que a gente quer com essa pesquisa, que é colocar em debate mesmo como que é feito, como que é ofertado o cuidado a essa população, que é uma população significativa não só no município do Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo. Então, acredito que seja isso. Larissa, estamos quase chegando ao fim. E qual mensagem você deixaria para os profissionais que não ouviram ainda sobre esse tema ou que nunca pensaram sobre os cuidados da população migrante? Eu gosto muito de uma frase do Elie Wiesel, e que ele diz que nenhum ser humano é ilegal. E eu acho que, para contextualizar e fechar tudo que a gente veio falar, eu acredito muito nisso. Acredito também, e acho que a gente precisa reforçar, que cuidar de populações migrantes é, acima de tudo, um exercício de humanidade, né? Então, que a gente precisa entender
que é uma população que tem suas especificidades e que, independentemente da sua situação migratória, né, o migrante ele tem os mesmos direitos, inclusive direitos à saúde, como cidadão brasileiro no nosso território. Então, se eu pudesse deixar aqui como recado, seria isso, assim, né? Que a gente entender que é uma população que realmente precisa de um olhar diferenciado e que precisa ser olhada nesse sentido. E aí, eu até gostaria de contextualizar que esse momento aqui não é só importante para a pesquisa que a gente está desenvolvendo, que ainda está sendo construída, mas agradecer também a oportunidade de estar podendo falar sobre a temática, e que é uma temática que tem uma questão também de cunho profissional, pessoal, né, que me fez trazer essas inquietações, me fez querer estudar mais, mas que também é importante a gente ter esse espaço aqui. Então, já agradeço aqui também a vocês pela oportunidade. Muito obrigada, Larissa. Foi um prazer te ouvir. Nós te desejamos sucesso para sua pesquisa. Quando concluir, de repente, volta aqui também para contar certeza. Os resultados, né, Cris? Verdade. Ainda estamos caminhando, estamos no meio do caminho, mas daqui a pouquinho a gente já está aí com ela finalizada. Muito obrigada, Larissa. E eu acho também uma coisa muito interessante que tu consigas traduzir, né, muitos desses conhecimentos justamente para os colegas, né, os profissionais, porque efetivamente a gente tem um gargalo, né, de desinformação, de preconceito, e que certamente a tua pesquisa vai nos ajudar, não só aí no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, né, na medida que a gente conhece como é que outras práticas podem ser utilizadas, né, nessa relação tão difícil com pessoas que, obviamente, não estão aqui porque às vezes desejam, né, são relações que às vezes até impostas. Muito obrigada, Fábio, Larissa. Obrigada, Cris. Nós agradecemos sua parceria, Cris. Pessoal, a Cris fica sempre nos bastidores, mas agora ela também vai aparecer aqui na frente das câmeras. Ela está sempre contribuindo aqui com os nossos conteúdos. Com certeza. Espero ter mais vezes aqui, Fábio. Obrigada. Agradecemos também a vocês que estão acompanhando aqui mais um episódio. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, OTICSRio _2021, e também se inscreva no nosso canal, OTICScast. Tchau, tchau e até a próxima!